Feliz Páscoa. Olha aqui o francês mais querido dos vascaínos. Dessa vez, né, todo elegante, vestido de terno. O Payet participou de um evento em São Paulo com o presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron. E ele não chegou de mãos abanando não, tá? Sabe o que ele levou? O uniforme do Vasco para eles. Payet tá com moral fora de campo e dentro também. No Vasco, a preparação física tem sido prioridade no período sem jogos. A gente vai ver agora como será o cronograma da próxima semana do Vascão. Cadê? Um time em reconstrução para retomar a temporada. A semana foi de treinamentos em tempo integral no Vasco para preparar os atletas para as principais competições do ano. A segunda semana a gente teve a prioridade para aumentar as cargas, individualizar as cargas de cada atleta. Tivemos um êxito muito grande, onde a gente pôde alcançar e trabalhar de forma individualizada cada atleta. A ideia da comissão de Ramon Dias foi aprimorar a parte física da equipe antes da estreia no Brasileirão contra o Grêmio, na segunda semana de abril. A programação da próxima semana deve ter ainda um amistoso contra o América Mineiro, que pode ser o principal teste do elenco antes dos jogos oficiais. Os próximos dias prometem ser decisivos para a definição da equipe titular no restante da temporada 2024. Fisicamente estão preparados para o desafio, então a gente planejou a semana que vem já de forma muito mais tática e específica para o modelo de jogo do Ramon, e acredito que a gente vai estar capaz de fazer uma grande competição. Ô Venê, o Vasco correu para se preparar, já que foi logo eliminado do Carioca, e corre para pensar no resto da temporada, né, Venê? Pois é, nesses casos você tem que olhar o copo meio cheio. E, de fato, o Vasco está tendo uma boa oportunidade para se preparar para o restante da temporada. É um período luxuoso para o treinador, porque se a gente for parar e analisar, são vários dias, é uma espécie de pré-temporada. E alguns jogadores, de fato, estavam sentindo o ritmo de jogo, a parte física. Tanto é que no jogo da Copa do Brasil a gente chamou a atenção, o jogo contra o Nova Iguaçu, a gente comentou que a parte física estava pesando, e talvez nesse período aí alguns jogadores melhorem, a comissão técnica melhore isso no elenco. E é isso, aproveitar o melhor possível desses jogadores e você também, enfim, fazer uma aproximação, melhorar algo dentro da tática também, que eu acho que o Vasco precisa melhorar, mas, repito, se não contratar, não vai melhorar muito. O Vasco mostrou até esse determinado momento que precisa contratar, ou melhor, saber contratar melhor, saber utilizar melhor o dinheiro, porque o Vasco investiu 120 milhões, mas foi com outro dirigente, no caso Alexandre Matos, que não faz mais parte do dia a dia do clube. Lucas Pedrosa, quero que você me fale informações sobre o CT do Vasco da Gama. Vamos lá, Fernanda. Ontem a gente trouxe uma informação aqui amplamente divulgada desde o ano passado, divulgada pelo Vasco da Gama, Vasco SAF, né, no caso, na época do Luiz Melo, Lúcio Barbosa. Esse entendimento também era da gestão anterior, Jorge Salgado e Osório, que quando foi feito o contrato e quando esse acordo aconteceu, tanto o CT de Duque de Caxias da base quanto o CT Moacir Barbosa deveriam ser da responsabilidade do Vasco Associativo passar para a SAF. E aí a gente comentou aqui sobre o investimento não acontecer no CT Moacir Barbosa por conta dessa insegurança jurídica. E repito, esse era um ponto pacífico, era um ponto de consenso, tanto entre a SAF quanto também em relação ao associativo na gestão anterior. Eu, novamente, conversei com as pessoas ligadas ao Vasco da Gama, que representam a SAF do Vasco da Gama aqui, e eles confirmaram que é isso mesmo. Quem tem que passar o terreno para o Vasco da Gama, para que o Vasco possa fazer um investimento ali com segurança jurídica, é o associativo. Porém, ontem, uma fonte ligada à parte do associativo, da nova gestão, a gestão do Pedrinho, entrou em contato comigo para explicar que no entendimento jurídico, e isso é uma fonte ligada a esse grupo, o Vasco da Gama não tem, no caso associativo, a obrigação de passar o terreno para a Vasco SAF. Repito, a versão da Vasco SAF, amplamente divulgada desde o ano passado, é que o associativo teria que passar. Mas a nova gestão, a gestão do Pedrinho, lendo o contrato novamente, entende que essa situação não é a mesma do CT do Duque de Caxias. O CT Moacir Barbosa, ele é do Vasco da Gama por um termo de uso de 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos. E ao final desse período de 50 anos, esse CT Moacir Barbosa voltaria a ser posse do CRVG, que é o Vasco Associativo. Então, é algo que pode gerar um ruído lá em julho, que é quando acaba a obrigação, na verdade, quando finaliza contratualmente a obrigação do Vasco da Gama, da 777, de investir no CT Moacir Barbosa. Então, repito aqui, a informação de que o associativo teria que passar para a Vasco SAF, ela é amplamente divulgada e confirmada pela SAF
desde o ano passado. Eu confirmei isso novamente. Mas uma fonte ligada à gestão do Pedrinho, que leu o contrato novamente, me informou que, no entendimento deles, eles não têm que passar, eles não têm obrigação de passar para a Vasco SA. Mas assim, 25 anos não é um tempo bom para você já pensar em fazer uma obra, é um tempo legal de você usar. Por exemplo, o estádio Newton Santos tem o tempo para devolver o estádio. E mesmo assim, fez uma reforma no gramado, faz uma reforma no campo anexo. E o que precisar para fazer um retoque, né? E aí agora você vai trabalhar com a tua opinião, né? Mais do que qualquer informação. Ou você tem informação? Não, o que eu posso passar de informação mesmo é que o Vasco tem investido no CT Moacir Barbosa, só que não de acordo com o contrato. Não os 20 milhões que a gente separou ontem aqui. Tem investido de que forma? Melhorando as áreas do containers, criando áreas de vídeo, melhorando os campos, a academia, mas nada perto, nada nem próximo do que tem que ser realmente, contratualmente, um CT de primeira linha, como foi prometido pela 777. Repito, esse entendimento, ele é novo. Esse entendimento é da gestão do Pedrinho, não é da gestão do Salgado, do Carlos Osório e da 777, que encaravam isso como um ponto de consenso, que o terreno teria que ser passado para o nome da Vasco SAF pelo associativo. Então, repito, podemos ter uma briga jurídica aí futuramente por conta dessa situação. Ontem o Bigode mostrou aqui no Donos da Bola uma parte da coletiva do presidente Pedrinho do Vasco. Beijo pro Pedrinho, super parceiro nosso. E hoje a gente vai destacar um outro trecho dessa entrevista. Com relação a essa relação com a SAF, também me causa estranheza. E aí é um exercício que a gente tem que fazer e vocês têm que fazer comigo. Eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu não posso botar uma arma na cabeça de alguém e querer participar de todo o planejamento. E isso não é uma reclamação não, tá, Fábio? Que fique muito claro. Porque as pessoas podem achar, está incomodado que você não está participando do futebol. Não. Eu estou incomodado que eu poderia colaborar e tentar construir algo interessante esportivo. Respeito completamente. Apesar de não concordar, respeito completamente. Esportivamente, eu acho que eu poderia colaborar. Agora, é uma opção dele. Isso é uma luta recorrente, né? A gente sabe que SAF tem dono e o futebol está de fora desse modelo do Vasco. E aí não tem muito o que fazer. Né? Não tem, até porque a gente já falou isso aqui um caminhão de vezes, que os caras compraram. Existe um contrato e dentro do que os proteja, eles vão usar isso a favor deles. O que eu acho que não é muito inteligente. Até porque, isso eu falando, o Fernando, né? Porque o Pedrinho é um ídolo do clube, é um cara que tem tudo a agregar com relação à história do Vasco, até um próprio convencimento das pessoas até vir para o Vasco, se relacionar, enfim. Quem está no lugar do Marcos? Já substituiu? Ainda não contrataram. Não ter o Pedrinho, eu acho que é muito pior do que ter entre essas duas, né, se for colocar na balança. Mas a 777, pelo que a gente tem visto, não está abrindo mão desse silêncio. A questão, eu estava escutando esse debate ontem, tinha muito vascaíno lá no evento. Aliás, um beijo pro menino Gui, que esteve lá com a gente ontem, roubou a cena, maravilhoso. Puxou casaca. Casaca, muito maneiro. E narrou o gol do Vinícius Júnior também. Exato. Bigode, mas o Pedrinho também, quando assumiu, sabia disso, né? Sabia. E o discurso dele sempre foi assim, vou tentar aproximar, vai depender do cara. Mas eu falei ontem aqui, GV, e eu repito, das principais SAFs hoje no Brasil, para mim a do Vasco é a pior. E não é a pior só pela forma de lidar com o clube, com o time, os atletas, com a torcida do Vasco. A gente vê o John Textor, ele tem vários problemas, a gente aqui já criticou em algumas oportunidades, elogiou em outras. Por quê? Porque o John Textor, ele vai pra galera, ele traz a torcida do Botafogo pro lado dele. E o Josh Wander e a galera que comanda a 777 não tá nem aí. Comparando com a do Ronaldo no Cruzeiro. Melhor, a do Ronaldo é melhor também. O Ronaldo tá sempre no estádio, sendo criticado ou sendo elogiado. Na derrota ou na vitória, ele tá lá. E não sei se os caras entendem que o futebol aqui é diferente do que na Europa. A relação calorosa que a gente tem, né, como brasileiro, vai para os estádios. E eu não sei se eles entenderam como isso funciona aqui. Às vezes, não. Porque a empresa é isso, cara. Tem várias maneiras de gerir. É isso. A gente, assim, foi o que o Pedrinho, ele foi muito bem. Eu entendo, mas eu não concordo. E eu acho que você ter um cara como o Pedrinho, como presidente do clube, um cara extremamente identificado com o Vasco. Ídolozaço. Como é que você não vai colocar esse cara para participar das decisões do futebol? Não tem o menor sentido, até blinda a 777. Exato. Até divide a responsabilidade isso aí. em caso de qualquer tipo de problema. Enfim,
Mas você falou uma coisa muito importante. É uma empresa. É uma empresa, Eles é. compraram um pedaço, a participação, e o Flavinho foi feliz quando falou que essa relação com a torcida, com a instituição, é muito diferente dos outros e o Vasco tem colhido o que está sendo plantado. Com mais de um nome na mesa, Vasco multiplica esforços para encontrar novo diretor de futebol. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Após a saída de Alexandre Matos, o Vasco se encontra em busca por um novo diretor de futebol. Passados 9 dias desde a demissão, o clube ainda não preencheu o cargo, mas já tem mais de uma opção na mesa. Priorizando profissionais com histórico de boas relações nos clubes anteriores e alinhados aos processos internos da SAF, o Vasco acelera as conversas para encontrar o nome ideal. Não se espera, contudo, uma chegada tão midiática quanto a de Matos, cuja contratação foi celebrada com pompa pela torcida. Entre os cotados, estão Alex Brasil, atual gerente de futebol do Criciúma, e Admar Lopes, diretor do Bordeaux na França, com destaque dado pelo gol. Internamente, o Vasco trata o assunto com pressa, embora sem pânico, confiando na estruturação atual para gerir o futebol diário. É claro que a gente conversa com a comissão técnica sobre reforços. Agora estou mais próximo disso. Estamos conversando com a comissão técnica para mais reforços e queremos, sim, subir com a produtividade do Vasco, afirmou Lúcio na coletiva da semana passada. Ainda que a busca por um novo diretor esteja em alta, o clube não vincula a eventual contratação de reforços à chegada deste profissional. Com a janela de transferências internacionais fechada, resta ao Vasco aproveitar a brecha regulamentar da CBF para inscrever jogadores até meados de abril, garantindo assim mais opções para o elenco. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!